Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tâmpara Campos e hoje eu vim trazer mais uma dica super bacana para vocês. A dica de hoje é como utilizar o nosso tanquinho de lavar pincéis ou bandeja de lavar pincéis, como alguns conhecem, tá bom? Muitos utilizam essa ferramenta que é super útil para nós artesãos, porém não sabe de fato quais as funções desse tanquinho. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês. Esse tanquinho ele possui 3 compartimentos de água, que são os compartimentos para lavar o pincel e hidratar o pincel. Possui também os descansos de pincel, que são 5, tá? E temos também esses 5 veios aqui, ó, que eles não só servem para facilitar, para acomodar o nosso pincel aqui, ó, mas também para remover o excesso de água dos pincéis redondos, o pincel line, por exemplo. Quando a gente molha aqui, ó, tirou o excesso de tinta, você vem aqui, ó, e remove o excesso de água do pincel, tá bom? Então, vamos lá, eu vou colocar a água. Possui também aqui, são 12 compartimentos, 12 furinhos, né? Que também serve como descanso de pincel. Porém, esse descanso aqui, gente, eu não aconselho vocês a utilizarem ele após o pincel ser molhado, tá bom? Após vocês utilizarem o pincel. Por quê? Eu não sabia, não tinha ciência disso e aprendi na prática mesmo, tá? E toda vez que eu limpava o meu pincel, que eu lavava o meu pincel, eu chegava aqui e colocava o meu pincel molhado. E olha só o que foi que aconteceu com o meu pincel. Os meus pincéis começaram a ficar abertos, dessa forma aqui. Esse pincel é novo, tem 1 ano que eu adquiri esse pincel. E já tá dessa forma, tá? Justamente por conta disso. Então, o que é que eu aconselho vocês? Esse compartimento aqui, vocês só utilizarem ele com o pincel seco, tá bom? Então, tipo, vocês sabem que vocês vão fazer um projeto que vocês vão precisar de uns 5 pincéis. Um exemplo, uns 6 pincéis. E vocês não querem manter o pincel na água logo de cara, assim, de imediato. Vocês colocam o pincel sequinho aqui, ó. Deixa eles aqui, tá bom? Vocês sabem que aqui são os pincéis que vocês vão precisar. Porque dessa forma vocês vão manter o pincel de vocês fechadinho, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar água aqui nos compartimentos para demonstrar para vocês a forma correta de utilizar o nosso tanque, tá bom? Aqui eu vou colocar a água, tá? E lembrando, gente, que muitas pessoas utilizam esse tanquinho da forma errada, a começar que colocam a água até cá em cima. Não respeitam esse limite aqui, central, tá bom? Então, a água, ela não pode chegar até cá em cima, nem ultrapassar essa parede aqui, ó. Ela tem que ficar até a metade, ó. Aqui é o limite, tá bom? Aqui, da mesma forma, a água não pode transbordar aqui, ó. Tem que respeitar esse limite aqui. Pronto, esse é o limite. Por que esse é o limite, Tan? Porque o nosso pincel, ele é composto de cerdas, virola e cabo. E se você mergulha o pincel em um local, em um recipiente onde tem muita água, a água ela vai chegar aqui em cima, no cabo do seu pincel. E o que é que acontece? Vai começar a mofar e apodrecer. Então, você vai reduzir o tempo de vida útil do seu pincel. Não faça isso. Então, aqui, ó, esse é o limite. Somente as cerdas do pincel vai ficar aqui em contato com a água, sendo hidratado, tá bom? Então, você vai utilizar o seu pincel, você coloca ele aqui para hidratar. Depois que hidratou, você vem aqui, ó. Hidratou o pincel, você vem aqui e remove o excesso de água. Tá bom? É para isso que existe essa parede aqui, para limitar a quantidade de água e para lhe auxiliar na hora de remover o excesso de água do seu pincel. Você foi lá, utilizou o seu pincel, você fez o seu projeto e agora você quer lavar o pincel. Não venha por osmose, como é de costume nós fazermos, e coloca o pincel de vez aqui, tá bom? Não faça isso. Primeiro remove o excesso de tinta do seu pincel, deixa eu virar para cá, dessa forma. Sem medo de passar, pode passar porque isso aqui foi projetado para isso. Você vai remover todo o excesso de tinta dessa forma. Feito isso, você remove aqui, ó, o excesso de água e devolve para a parte de cá que você ainda não utilizou e a água vai estar limpa. Dessa forma, você vai limpar o seu pincel e você pode até mantê-lo aqui, não por muito tempo, tá bom?
mas até você finalizar o seu projeto e poder tirar o pincel daqui e lavar devidamente, tá certo? Então, é para isso que existem esses compartimentos. Esses veios daqui, como eu falei com vocês, você utilizou aqui, limpou o pincel, ó, tá limpo o pincel, você aí vem aqui, deixa eu tirar daqui para facilitar. Você limpou aqui, você vem nesse veio aqui, ó, e remove o excesso de água do pincel. E daí você pode utilizar o seu pincel redondo, tá bom? Então, outro detalhe, nunca deixem o pincel de molho aqui dentro dessa forma. Olha o que é que acontece com o pincel quando você coloca o pincel aqui e deixa ele deitado. Tá vendo que o pincel tá torto? Esse pincel, ele não é assim. Ele entortou e as cerdas abriram. Por quê? Eu peguei ele, coloquei assim, eu simplesmente joguei aqui dentro e larguei. Ele entortou. Então, eu danifiquei o meu pincel. E, gente, pincel é uma ferramenta que não é barata, é um investimento. Então, a gente precisa cuidar da forma correta dos nossos pincéis, tá bom? Então, é isso, meus amores. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, trazendo esse conhecimento a respeito dessa ferramenta que é tão útil, tão funcional para nós, não é verdade? Qualquer dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Ou vocês podem também estar me chamando nas minhas outras redes sociais, né? Que é o Instagram e o Facebook, que é o Tam para Campos. Tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima.